Oi, pessoal! Ó, a parte corrigida. Então, para calcular o peso na Lua, eu preciso da gravidade da Lua. Para calcular o peso em Marte, eu preciso da gravidade em Marte. Então, o mesmo corpo em diferentes planetas vai ter pesos diferentes. O que mantém igual? A massa. A pessoa tem uma inércia, uma massa que se mantém em todos os lugares. O que muda é o peso, dependendo da gravidade local. Combinado? Queda em um mesmo campo gravitacional. Bem, Galileu ele propôs um experimento. Galileu foi um cientista que propôs um experimento dizendo que a queda de um corpo em um campo gravitacional deve ter o mesmo tempo. Porém, quando a gente solta um objeto bem massivo, como uma bola de boliche, ao lado de penas, com a resistência do ar, o efeito é que a bola caia antes da pena, que a pena ela é submetida à resistência do ar. Porém, se você realizar o mesmo experimento em um lugar que tem vácuo, ausência de ar, é possível ver que os dois objetos eles caem simultaneamente. Porque a gravidade é igual para todo mundo, todos os corpos são submetidos à mesma gravidade, porque a gravidade depende do planeta Terra, não das coisas que estão ao redor, certo? Para vocês pensarem um pouco sobre isso, imagine um objeto leve. Se um objeto leve caísse mais devagar que um objeto mais pesado, se, por exemplo, a gente está no avião e o avião vai cair. Se um objeto leve cair mais devagar, a gente poderia usar, por exemplo, uma almofada como um paraquedas. Porque como ele ia cair mais devagar, ele ia frear a nossa queda. Mas isso não acontece. Uma coisa leve não freia, não cai mais devagar. O que acontece é que, dependendo do formato, a resistência do ar vai agir e vai fazer ele planar por alguns instantes. Mas a realidade é que se um avião cai, tudo que está dentro do avião está caindo junto com a mesma velocidade, certo? E não tem como se salvar nesse caso. A não ser que o que acontece? Os pilotos normalmente fazem um pouso de emergência ou tentar planar por maior tempo possível para desacelerar. Tem um mecanismo de salvamento, mas é muito raro isso acontecer também. É pouco provável que um avião caia, mais perigoso, inclusive, andar de carro do que de avião. O tempo de queda, ele deve ser sempre o mesmo, independente da massa. Eu quero que vocês gravem isso. Todos os objetos caem simultaneamente, desprezando, né, a resistência do ar. Dá para você fazer um experimento na sua casa. Você pode pegar um livro, ou a sua apostila e uma folha de papel. Soltar as duas um do lado do outro, você vai ver que a apostila ela cai antes. E a folha de papel ela fica planando um pouco no ar até cair no chão. Se você colocar a folha de papel em cima da apostila e soltar os dois ao mesmo tempo, você vai ver que a folha de papel, sem a resistência do ar, porque ela vai estar em cima da apostila, tem o mesmo tempo de queda que a própria apostila, certo? Tente fazer isso em casa. As leis de Newton e o peso. Pensando na associação das leis de Newton com peso, a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, a lei da inércia. O peso é uma força capaz de modificar o estado de movimento dos corpos. Normalmente é possível ver as órbitas dos planetas como alteração do movimento em linha reta. Um corpo ele deveria ir em linha reta, mas quando ele sente a presença do planeta, ele acaba orbitando esse planeta. Então, um corpo ele tende a ir em linha reta. Se tiver um planeta próximo e ele estiver passando, ele começa a ir em linha reta, mas se sente atraído gravitacionalmente por esse planeta. Então, pensando na lei da inércia, toda a órbita é um movimento forçado, é um movimento que tem força e a força é o peso. Segundo a lei de Newton, que é força é massa vezes aceleração. Se você olhar a estrutura da primeira lei de Newton e comparar com a do peso, é praticamente igual.
A força resultante na segunda lei de Newton é massa vezes aceleração. E o peso é massa vezes a gravidade. A gravidade tem a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. E a força resultante e o peso tem a mesma unidade, que é Newton. E pensando na terceira lei de Newton, ação e reação, também aparece no peso. Porque da mesma maneira que o planeta atrai o corpo massivo atrai o planeta. Então, a ação do peso está no corpo que está sendo atraído e a reação está no centro do planeta que o atrai. Então, as três leis de Newton conversam com o peso, estão associadas, que é o mesmo universo da física. O peso ele é um vetor. Sendo vetor, ele vai ter módulo, o módulo pode ser calculado, ele tem uma direção da linha que une o centro de massa do corpo de um astro. O astro pode ser a Lua, a Terra, o Sol. De forma simplificada, costuma-se dizer que a direção da força-peso é vertical, apontando para o centro do planeta, do astro principal. E o sentido é para baixo, de forma simplificada, a gente diz que o sentido do peso é para baixo ou para o centro do planeta. Tudo bem? Para casa, eu vou deixar o link desses dois vídeos, porque tem gente que defende que o homem nunca foi para a Lua, mas a gente tem muitas evidências que o homem foi para a Lua. Por exemplo, a gente tem pedras lunares. Tem quilos de pedras da Lua no planeta Terra que foi trazido de lá pelos astronautas. Entre outros mecanismos que a gente consegue comprovar a ida. Aí eu recomendo esse vídeo aqui, Fomos à Lua, da Nerdologia. Para quem não acredita nesse evento, vai ser bom para questionar o seu posicionamento. E para quem acredita, vai ser interessante para você saber como que o homem deixou a marca na Lua. E o outro que eu deixo para vocês é o daqueles GIF, que é o vídeo da queda dos corpos, que mostra, é uma super produção, gente, com efeito sonoro de fundo, como se eles estivessem fazendo a maior descoberta do mundo, que é que os corpos caem ao mesmo tempo. Eu acho muito legal esse vídeo, porque eles fazem uma super produção para uma coisa que é de conhecimento comum. Eu gosto muito desse vídeo, vou deixar os links para vocês. E tem uma lição de casa. Na página 10 e 11, vocês vão fazer os exercícios de 1 a 6 da apostila, tá bom? Então, até a próxima aula.